Hello, hello! Para quem está entrando, vamos nessa, sábado, dia 6. Hoje, oi dia, Thiago já chegou. Ai, Gabi! Gabi está na área também, menina ligeira! Tudo isso pra ver o primo. Tá saindo bem o áudio, tô conseguindo ouvir bem. Eu já tô num ambiente diferente aqui. Então, não sei se vai sair super bem, mas beleza. Tiago, não sei se apareceu para você um negocinho aí de solicitação. Aí você clica para solicitar e entrar na live. Infelizmente ontem a gente não conseguiu fazer, fiquei sem energia em casa. Primeiro fiquei sem internet, aí depois ainda faltou energia. Depois disso, oi Rafa. Depois disso, só veio voltar quase 9 horas. Já vou chamar. Então, pessoas, ontem a gente ia fazer essa live, estava marcada, eu fiz uma com Camila na quarta-feira. E aí, vai, E aí, tia? Deixa eu posicionar aqui, não sei se tá bom aí. Tá, coloca aí. Esse é o cara mais baiano que eu conheço na vida. Não sei se ficou bom aí. Ficou? Dá pra Tá ouvir? bom, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem também. E aí, senhor, tudo bom? Tudo, Aí, é tudo. sua mãe aí É que minha tá, mãe, entrou. Denise? Ah, tudo bom? E a foto com você é do perfil dela. É, Eita, mãe, meu Deus, mãe é isso. Tiago, a gente vai deixar essa live gravada, porque possivelmente hoje tem menos pessoas. Era para ser ontem, né? Mas como a gente uhum. ficou sem energia. A gente não, eu fiquei sem energia, sem internet, sem nada. Quase 9 horas da noite, ou era mais de 9 horas, nem lembro. Quando veio voltar, eu morrendo de calor e de muriçoca. Porque tu sabe, né? Faltou energia, a muriçoca come. E aí, senhor, como você está Tudo nesse tranquilo, sábado? E como é tudo que tá aí em tranquilo. São Paulo, a questão da locomoção, das coisas? Você tá indo Não, trabalhar, normal. não, tô trabalhando normal, segunda a sexta, mas tudo trancado, né? E usando Tudo fechado. máscara, essas O coisas. tempo todo, máscara e por aí vai. É um saco, né? Porque assim, é necessário, beleza, a gente sabe, mas esse negócio de ficar com Não, a é muito máscara bom. cara. E eu que É uso muito bom. protetor solar o dia todo, aí quando começa a suar, começa a melecar tudo. É horrível, velho. Presta não. É uma Tem que doideira. acabar logo isso aí. Tomara que acabe logo mesmo. Bora lá, gente. Esse daí é Tiago. Tiago é meu ex-aluno. Eu não lembro, Tiago, quando foi que você terminou o curso, mas já faz um bocado de tempo, hein? Já Acho que lá para faz. 2012, Eu acho que 2012, 2013, 2013. por aí. Por aí. Eu acho que foi na época que eu casei. Eu casei em Foi. 2013. Eu acho que foi isso Então mesmo, foi naquela 2013. mesma época, não foi? Foi. Caraca, faz muito tempo já. Faz um Faça tempinho. uma pequena apresentação sua, diga quem você é, de onde você é, o que é que você faz da vida. Olha, Lucas, seu primo É, gêmeo. meu fã tá aí. É, seu fã. Diga aí, se Então, apresente para os meus seguidores que não te conhecem. tá. Bem, meu nome é Thiago, né? Como a Raquel já mencionou aí. Sou engenheiro ambiental de formação. Morei em Aracaju aí bons anos aí. Não lembro ao certo quantos, mas Você alguns. é de Alagoinhas, né? Sou de Alagoinhas, né? E a Camila gente. também, aqui eu conversei com ela na quarta, também é de Alagoinhas. Eu disse, meu Deus, o povo tudo de Alagoinhas. Camila, não sei. Mas tem Não, muita você gente de Alagoinhas, não muita gente de conheceu. Alagoinhas aí, Aracaju. Então, fiz inglês aí uns 3 anos com você. Na FISC, eu acho que foi Foi menos. 3 anos. Você já entrou no intermediário. Eu acho que foi uns 2 anos só que Foi você 10 fez. anos? Pronto, foi os dois Acho que anos foi. e foi inglês aí que me proporcionou a seguir a carreira de engenheiro aí por Uhul! todo esse Temos um tempo aí, né? engenheiro assistindo aqui, mas é civil, não é ambiental, mas está na área, é Mas tá na engenharia. área, mas tá na área. Tiago, você começou a estudar inglês lá em Alagoinhas ou aqui em Aracaju mesmo? Não, eu estudei desde sempre, desde de mais De novo aí. pequenininho. Sempre fiquei no inglês o tempo todo. E aí parei um tempo, mas aí voltei a fazer Aracaju lá na FISC. Se eu não me engano, foi na É. FISC, não lembro se eu fiz em outro lugar.
só na FISC. Foi. E eu lembro que, gente, quem não sabe dessa história, Tiago, a gente se conheceu assim, meio que ele me odiando, né? Tiago, assim, Tiago entrou na física, ele fez uma prova de classificação e ele queria ficar mais avançado e eu coloquei ele lá, se eu não me engano, no terceiro livro, não foi, Tiago? Você entrou Ah, já não lembro na do livro, eu sei que eu fiquei um pouco bem Aí atrás aí. ele ficou muito às que ele achou que estava com inglês maravilhoso, assim. É, não tava E com aí eu, inglês dos melhores, não. aí eu tive que ir lá conversar com ele para dizer, explicar, ó, cara, aqui você vai trabalhar isso e aquilo. Você tem certeza que você sabe disso? Você tem certeza que você sabe daquilo? Aí foi que ele percebeu que ele, realmente, eu tô nesse nível mesmo. Mas a princípio ele ficou querendo me matar, assim. Quem foi essa mulher que corrigiu essa minha prova? Isso é verdade, isso eu vou ter que concordar. Eu não fui a sua primeira professora, mas também depois que eu comecei a ser, acho que foi a segunda, você começou com Dalene. Não E lembro. depois comigo a gente seguiu até o final. E eu Sim. lembro do seu projeto, falou de tatuagem, não foi? Você e Stephanie falaram Foi de verdade, tatuagem. nem me Eu lembrava. achei umas fotos um dia desses, aí, Foi, caraca, foi eu Stephanie, tenho memória verdade. melhor que a sua, cara, você tá ficando velho. Não, não tô. Então, Tiago, conta para o pessoal aquela história de logo que você terminou a faculdade, eu lembro que você fez uma seleção para trabalhar naquele negócio com os navios, acho que eram Isso. gregos, né? Então, Conta como foi aí o diferencial do inglês aí na sua vida. eu me formei em 2000, do final de 2012 aí, e aí quando foi 2013, eu fiz uma seleção de para uma vaga, né? E o diferencial foi o inglês, né? A primeira coisa que me perguntaram na seleção foi como é que tá seu inglês? E eu falei, tá bom, né? Nunca tinha treinado, nunca tinha praticado, nunca tinha feito intercâmbio nessa época em outro lugar, só estudando inglês mesmo no FISC com a galera. E foi meu primeiro contato assim com o pessoal de fora, internacional. Uhum. E aí Eles eram da foi Grécia, não é isso? isso, Grécia, Filipinas, então tinha várias nacionalidades aí que eu trabalhava Massa. embarcado, né? Embarcado não, Uhum. mas com navios. E aí meio que embarcava nesses navios para fazer palestras, inspecionar, fazer alguma inspeção de meio ambiente, segurança do trabalho e por aí vai. Mas o grande Uhum. diferencial da época foi o inglês. Se eu não soubesse a língua, eu nunca teria a minha primeira oportunidade de emprego. Pelo menos não nessa área e não numa multinacional. Eu lembro que você disse que algumas outras pessoas, alguns outros colegas seus também fizeram essa seleção, né? E alguns Uhum. nem foram selecionados por conta disso, por conta do inglês que não tinha, né? Sim, era um diferencial, como eu falei, era uma empresa de fora, então a gente teria que Não bastava ser entrar. engenheiro. Hã? Não bastava ser engenheiro, né? Não, não bastava ser engenheiro. Era uma empresa de fora e aí, tipo, eu. Tá. Você tinha contato com muita gente e você teria que falar, teria que se comunicar com o pessoal, não pode ficar sem comunicação. Então, essa foi Uhum. a grande porta de entrada, né? Você É, não. Você subia, você teria que falar com o pessoal, não podia deixar de falar, então foi a grande porta de entrada aí. E uma coisa que muita gente acha assim, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias que ele falou assim, poxa, eu queria voltar a estudar inglês, eu queria certificado, porque meu currículo é meio pobre e tal, eu queria certificação, porque eu até consigo. Eu falei, cara, às vezes só a certificação não é essencial, você tem que realmente falar. Eu acho que foi o seu caso, eu lembro até que teve uma época que você ia fazer umas palestras sobre, acho que era segurança do trabalho, Meio né? Era ambiente. também meio ambiente, isso, nos navios. E aí a gente ficava, né? Você ficava ensaiando, eu ficava vendo assim os Sim, pontos. sim. E é aquela coisa, não adianta você ter uma certificação se você não fala, se você não pratica, porque tem muita gente que às vezes sabe falar inglês, não tem o certificado mesmo. Claro que o certificado você vai Não, comprovar, sim, né, claro. no Grande currículo, Pedro aí, um abraço mas pro você Pedro aí. tem que saber, né? Tem que se garantir. Ó, Pedro é seu colega? Estudou comigo também, fez engenharia comigo aí, Ah, Pedrão. massa, Pedro. Se não souber inglês, viu, vamos aprender. Deve saber. Mas é isso mesmo. Eu lembro, Tiago, que você. Eu fiquei muito feliz quando você passou nesse concurso, porque você era novinho, você tinha o quê? Uns 23 anos, 20,
24, por Por aí, aí, né? 23, Você, 23. você tá com quantos anos já, hein? Deu 30. Desculpa aí. Meu Deus, você já tem 30, né? É, a gente não tem uma diferença muito grande, não, de idade, né? Menino, você já tá com 30, tô ficando velha. Pois é. Aí, pronto, você começou a trabalhar nessa empresa. Aí, o que é que essa empresa te proporcionou, assim, de conhecimento de vida? Porque eu lembro que dali, ali foi o ponto inicial. Você terminou a faculdade, já conseguiu logo um emprego numa multinacional, e aí a sua vida virou. Né? Então, assim, eu tinha estagiado em outros cantos, né? Mas Uhum, quando você tem a oportunidade de trabalhar numa empresa de fora, com outras culturas, com pô, a galera, um pensamento muito diferente, então você tem assim, a oportunidade de crescer muito também. Você aprende coisas novas, aprende coisas até culturalmente, você aprende culturas de outros países, que, por exemplo, a gente ia nessas embarcações, ó, o meu primeiro emprego foi nessas embarcações, e aí sempre que eu subia num barco, tinha gente de várias nacionalidades. Era uhum, filipino, era alemão, era croata. Então, gente, enfim, diferentes nacionalidades e o comum de todos era que todo mundo falava inglês, era a língua universal. Então você acabava aprendendo muito. Por exemplo, uhum, a cultura de fora é totalmente diferente da nossa, que é em relação ao trabalho também. Eles têm uhum, horários e costumes diferentes. Então isso aí me proporcionou um bom crescimento aí na área. Não só na minha uhum. área, mas para a vida, né? É, porque a gente começa bem imaturo, né? Aquela Sim, sim. coisa. E a gente tem uns costumes, por exemplo, essa questão do horário que você falou. Eu lembro que eu estava falando com Sueli, não sei, Sueli até estudou com você na FISC Lembro, também, lembra dela? A gente estava lembro. conversando, que ela hoje mora na Austrália. E aí, ela dizendo que lá as pessoas são muito pontuais, porque aqui a gente tem o costume do atraso. Então, assim, a gente já marca uma festa para 6 horas para começar às 7. Se você tem uma aula 2 horas, você chega 2h05 e tá tudo beleza, ninguém liga. Mas lá é pontual mesmo. E essa questão da pontualidade, quando a gente lida com pessoas de fora, a gente aprende e é forçado a ser pontual. Né? Eu Sim. acredito que no seu trabalho, como você lidava com pessoas de várias culturas, com certeza Não, atraso era inadmissível. não, mas também é uma coisa que eu nunca tive. Vou te falar É, que não, você sempre foi pontual. nunca, Você. nunca fui de atrasar muito, não. E eu ficava até impaciente com isso, quando o pessoal marcava e, pô, não tava lá no horário. É uma coisa Uhum. que o pessoal preza muito e deve se prezar, né? Essa questão da Sim, claro. pontualidade, porque É seu o tempo não é mais compromisso com o valioso do outro, que né? você. Hã? Isso, é o compromisso com os outros, Sim, sim, sim. né? Se você marcou alguma coisa e tal. Aí, ó, Gabi dizendo que Tiago é altamente pontual. Eu não sei se esse kkk foi ironia. Não foi, não. Gabi, mulher. Não, mas Tiago, pelo menos nas aulas, Tiago sempre foi muito pontual. Era sempre o primeiro a chegar. Às vezes, ele e Rafa eram super pontuais nas aulas. Teve viagem também. Eu lembro que você foi para Nova Zelândia. Conta aí para a galera como Sim, foi essa então, aí oportunidade de ir depois de para um Nova tempo eu Zelândia. já estava trabalhando e resolvi tirar umas férias. E eu sempre quis conhecer o país e acabei deslanchando aí para o outro lado do mundo, né? Bem Passei longe, bem bem longe. longe. Foi, Tipo assim, pro outro lado do mundo mesmo, né? foi um dia todinho viajando aí, sei lá, acho que 24 horas viajando quase. Porque eu tive que sair Meu de Aracaju Deus. para São Paulo, São Paulo, Chile, do Chile que eu fui para lá. Então Caraca. foi Ah, é uma porque viagem. você foi pelo outro lado, assim, né? Não deu aquela volta. Porque Ou você vai Sul para um lado ou vai pelo outro. é. Eu fui. É porque eu lembro Isso que que é a Sul rota para mais Austrália, curta. ela foi para Dubai, mas ela porque ela tinha o interesse de parar em Dubai, visitar e tal, e para depois ir para Austrália, entendeu? Isso, não, tinha a opção de Dubai também, mas eu acho que é a rota mais longa. É Essa mais pro longa, eu acho Chile, que é mais de 24 horas. eu não sei, não lembro. Mas essa pro Chile era mais perto, quando eu procurei também, né? Era Aham, mais perto e é uma viagem assim, é muito cansativa, mas para mim valeu muito a pena. É um país aham. onde a cultura é totalmente diferente da nossa. Pelo menos eu achei totalmente diferente, né? Você passou quantos dias lá? Foi um mês e um quebradinho. Eu não sei, Uhum. foi E um você mês e foi alguma só para coisa. passear ou você fez curso lá? Foi Eu só, fiz um curso menino. lá.
Eu fiz Aham. um curso de inglês lá, né? Uhum. Aí eu E lá o precisava. inglês é britânico, né? Então, lá inglês é britânico e é um pouco diferente, né? O Aham. sotaque, né? E o sotaque é gíria, né? Você tá acostumado Sim. com filme americano. E é aquela coisa e tal, aquelas gírias não muda. E aí você muda para o inglês britânico, já vira outra coisa. Quando fala muito rápido, você até demora um pouco para entender, né, algumas Uhum. coisas, mas aí vai indo, vai indo, vai indo. E no instante você dá o estralo É, e vai vai pegando o embora. costume. A gente teve uma professora na física em uma época que ela morou, se eu não me engano, pelo menos uns 3 anos na Nova Zelândia. E aí, quando ela voltou para o Brasil, ela começou a trabalhar lá na física. Gente, tinha horas que eu não entendia ela falando. E ela falava baixinho e aquele sotaque assim, eu ficava, gente, o que é que ela tá falando? Eu desaprendi inglês agora. Não, Mas é porque é bem específico de lá, daquela região. É como na é, Austrália também. Quando eu estava fazendo as aulas com o Sul, né, a gente até falou aqui na live que a gente teve que aprender várias abreviações. Não sei na Nova Zelândia, mas na Austrália as pessoas abreviam tudo. Fala tudo quebradinho. Aí acredito que pela proximidade, Nova Zelândia deve ser parecido com mas vou isso te falar, também. ó, exemplo. A Nova Zelândia foi a segunda viagem assim, internacional que eu fiz. A primeira eu tinha ido para os Estados Unidos, né? Nos Sim. Estados Unidos eu fui, cheguei lá tranquilo, que era um inglês que eu já estudava há muito tempo e tal. Só que aí quando eu fui, estava nos Estados Unidos, primeiro eu fui para uma cidade chamada Atlanta estudar. De Ah, Atlanta, é verdade, eu foi, lembro. fui de Atlanta, quando eu fui estudar, beleza, fui na universidade, tudo tranquilo. E aí quando eu cheguei, meio que Oi, peguei Ju. o metrô, fui Sim. conhecer a cidade, e fui, poxa, quando você vai para. É que nem você é de outro estado e parar na Bahia. Aquele monte de Uhum. gíria, aquele monte de coisa. Eu falei, cara, é que eu tô aqui, não tô entendendo nada. Tava entendendo nada. Aí pronto, não deu certo, fui seguindo, fui me atrapalhando todo, já tava ficando até nervoso no metrô. Aí É. daqui a pouco, depois de uns dois, Não, três velho. dias, Atlanta é osso, porque é muita gíria, é muito específico, é um inglês muito então. específico daquela região, né? Mas então, quando você fica muito tempo convivendo, aí pronto, vai pegando o sotaque e vai embora. Uhum. Mas assim, como É. foi minha primeira viagem também internacional, onde eu nem trabalhava ainda nessa época na área marítima. Eu Uhum. fui e eu acho que não sei se eu já trabalhava, eu acho que não. Ou tinha começado, acho que eu tinha começado a trabalhar. O grande Sim. Felipe, É, eu acho que sim. Você foi com amigos, não foi? foi uns Você amigos, a foi gente foi com um fazer um grupo de curso lá. amigos. A gente foi fazer um Aham, curso lá é, na Universidade de Atlanta. sim, Aí pronto, cheguei em Atlanta, teve aquela dificuldade no início, né? Mas na aula, tranquilo, que era aquele inglês mais formal, o inglês que a gente aprende, né? sim. Mas aí na rua tinha aquela dificuldade. Mas aí depois foi desenrolando, desenrolando. Depois de uns 2 dias, você pega o costume do sotaque da galera também. Tranquilo. Mas, e esse curso você conseguiu através de trabalho ou você conseguiu através da universidade Não, mesmo, assim? universidade. Foi a universidade que proporcionou aí uma época, um seminário diferente. Uhum. Você estava E na UNIT ainda? Você na estudava Unite, na estava UNIT? Unite. Aí Você não tinha proporcionou terminado o curso. essa coisa diferente, essa aula. E eu fiquei, acho que uma semana em Atlanta, só na universidade lá, tendo aula. Mas foi Uhum. tranquilo, tranquilo. Assim, os 2 primeiros dias foi um pouco mais difícil, a minha primeira viagem. Mas depois, tranquilo. Tranquilo. Já a experiência da Nova Zelândia foi completamente diferente. Não, a Nova Zelândia foi diferente porque é o seguinte, lá era... Eu fui para, assim, eu fui fazer intercâmbio, né? Mas assim, as Uhum. minhas aulas, eu já tinha um inglês muito bom nessa época. É Uhum. tanto que quando eu cheguei na escola, eu fiz a conversação e a prova, eu caí no último nível já. Eu fui para a última sala lá, o Sim, avançado massa. já. Mas seu inglês E é bom mesmo. Eu a garanto, aí, né? como diz a expressão. Não, eu já tinha inglês muito bom nessa época, já tinha o quê? Acho que quando eu fui na Nova Zelândia foi 2015, 2016. Eu já Uhum. trabalhava há 2 anos nessa multinacional, convivendo diariamente com gringo. Hum, Era um bom Aí, ó. país, Felipe. Eu não vou dizer não. Da Nova Mas Zelândia.
Então, quando eu cheguei lá, senti a dificuldade só do sotaque, né? Que é o britânico, é um pouco mais puxado, tem as gírias dele. Mas nada demais, assim, Uhum. também. O primeiro dia, uma dificuldadezinha aqui e ali. Depois, como tem muita gente de fora, então eu acho, assim, que quando a pessoa não é nativa, não é de lá, ele tem o mesmo inglês que o nosso. Do tipo, ele aprende tudo Sim. Tem formalmente, né? sotaques, é. Tem E sotaque e tem o seu tal, e sotaque. aí fica mais fácil. Eu acho mais fácil. Quando a pessoa é nativa, o cara já fala mais rápido, ele já fala como a gente, né? Fala muito mais rápido, Sim. fala abreviando as palavras. Dificulta um pouco, mas nada demais. É. E você, a gente, falando de sotaque, muita gente acha assim, por exemplo, poxa, eu acho meu inglês ruim porque eu tenho sotaque. Gente, não tem como você Não, perder totalmente seu sotaque. Só não se dá. você for bem pequenininho, morar no país e passar o resto da sua vida lá. Mas o importante, o bilinguismo, vai além do sotaque. Quando você consegue se comunicar, você consegue entender a língua, usar as estruturas e tudo. Mesmo que você tenha o sotaque do seu país, você é bilíngue. Se você pegar alguns atores bem renomados, por exemplo, Antônio Bandeiras, ele tem sotaque. E olha há quantos anos Antônio Bandeiras faz filme e mora nos Estados Unidos e é praticamente um americano, mas ele tem sotaque, ele é espanhol, ou é de outro país, assim, de hispanohablante, né? Mas assim, sotaque. Eu lembro que era uma coisa que você, Tiago, se cobrava muito. Mas e como é que tá o meu sotaque? Velho, tá com sotaque de baiano, mas tá falando inglês. E olha que agora, você mora em São Paulo, seu sotaque tá menos baiano. Pô, mas meu sotaque ainda é muito baiano ainda. Para comparar com os de Não, São sim, Paulo. claro. Mas assim, eu vou Eu te lembro. falar que Ah, pode falar. o meu sotaque, assim, o sotaque de qualquer pessoa brasileira que vai para fora, eu diria assim, quando você não é nativo, a não ser que você tenha muitos anos, muitos anos morando fora, você é reconhecido de longe. Você fala na Uhum. rua, a pessoa já sabe, você não é daqui. Entendeu? Claro. Isso é fato. Pô, eu chegava, às vezes, melhor que o meu inglês fosse, vai, nessa segunda viagem na Nova Zelândia, eu descia às vezes para fazer algum passeio, alguma coisa, e na hora a galera sacava, você não deve ser do Brasil, por exemplo. Então, Cara, assim, já reconheci até o país. já Bom, reconhecia. e engraçado, não sei se se na Nova Zelândia as pessoas tinham essa percepção, mas na Inglaterra, ou há alguns americanos que eu tenho contato, eles sempre falam que nós brasileiros temos o sotaque menos carregado do que vários outros países. Eu não sei porque é difícil perceber, porque eu não sou nativa daquele país, mas normalmente eles dizem que nós brasileiros somos mais clever, né, que eles chamam, tipo assim, mais inteligentes, mais Inteligência. absorvemos melhor a língua. E isso é ótimo pra gente. Então, brasileiro tá com tudo sim. Se eu não me engano, eu não me lembro, mas quando eu estudei lá, e nos Estados Unidos também tinha algumas pessoas que eram da Ásia. O pessoal da Ásia, Nossa, é difícil de entender. então, o pessoal eu acho que eles não têm algumas letras no alfabeto. Acho que o R eles não têm, então eles se Hum, atrapalham um pouco para falar. É alguma coisa nesse uhum. sentido, eu não consigo lembrar. O pessoal da Ásia, muita gente fala, é mais difícil, é mais complicado, só que eu trabalhei muito com o pessoal da Ásia. China, Então se acostumou, né? então, China, Filipinas, eu trabalhei muito com essa galera. Então eu tive muita facilidade para, enfim, para entender, entendeu? Uhum. Para mim sempre foi mais fácil falar com quem não era nativo. Nunca foi. Quando Sim. você é nativo, era um pouco mais É difícil. porque toda a sua exposição ao inglês no trabalho que você teve foi com pessoas de fora, né? Não era Sim, sim. aquelas pessoas realmente, por exemplo, Não, americanos. Talvez eu você vou não te tenha falar trabalhado que com muitos americanos. quando eu voltei da Nova Zelândia, eu saí da área da. Demorou um pouco, eu saí da área do offshore, né? Da área do petróleo. E aí eu Uhum. entrei na construção civil, que foi o que me trouxe aqui para São Paulo. Uhum. Na construção civil, eu fiz uma obra, trabalhei na obra que teve aí, acho que foi a maior do país por muito tempo, foi em Sergipe, foi a da termoelétrica, né? Tinha muita gente de Sim. fora naquela obra. E um dos supervisores na época da empresa que eu trabalhava, Keller, que trabalho hoje ainda na Keller, ele era da Inglaterra. Então, Massa. quando eu conheci o Robert, era muito difícil entender ele. Mas muito mesmo. Assim, bastante complicado. Além de tudo, ele era de uma região lá que até o pessoal que já trabalhou com ele mais tempo falou, bicho,
é assim É mesmo, o cara fala complicado. muito difícil, Ele muito deve ser enrolado. bem lá para o norte da Inglaterra, né? Porque eu É, conheci, então, por exemplo, eu fui até Liverpool e em Liverpool eu achava muito difícil entender as pessoas lá. não, Porque Liverpool é dependendo. quase lá na Escócia, né? Já é lá para cima. E escocês mesmo tinha momentos que eu não entendia. Para mim, eles não estavam falando inglês, eles estavam falando qualquer outra língua. Não era inglês, não. Inglês era de vez em quando que saía um inglês ali no meio. Mas é É, muito difícil. Quanto mas mais vou te para falar. cima da Grã-Bretanha, mais difícil vai ficando. Inclusive, esse meu segundo emprego, que eu trabalhei nessas duas empresas, né? Na Keller, quando eu cheguei na Keller, fui fazer entrevista, a primeira coisa que o cara perguntou foi: você fala inglês? E aí eu falei que sim, né? E abriu mais uma porta. Não foi, a formação ajudou, claro que a formação tinha que ser da área, Sim. mas era a questão do inglês. Se eu, você falava, pô, beleza, você tá dentro. Se não fala, pô, você nem vai pra entrevista, você tá fora, tá descartado já. Entendeu? É. Então isso aí me Essa área, ajudou muito. eu digo sempre, pessoas que estudam engenharia, principalmente, né? Não só Sim. engenharia, mas assim, engenharia principalmente, qualquer área da engenharia. É, porque Se assim, você quiser trabalhar numa empresa assim, melhor, né? Você tem a expectativa de evolução e tal, inglês é essencial. É assim, segunda língua, não é nem língua estrangeira, é segunda língua. Você vai usar aquilo ali no seu dia a dia mesmo, né? não tem jeito. E, Aí não e você tem. está trabalhando com o que agora em São Paulo? Com a área civil, Com engenharia a área civil? civil e, tipo, só que eu tô na parte do meio ambiente, né? Meio ambiente e segurança do trabalho. Eu Uhum, trabalho aqui em São Paulo com isso hoje. uhum. E ainda E continua tendo contato com estrangeiros? Raquel hoje diminuiu mais, né? Uhum, Hoje agora é só uma obra ou outra que eu preciso usar o inglês, mas há um mês atrás, geralmente o sistema era sempre inglês que a gente usa na empresa. Pessoal de fora, mudou agora a empresa, mas era uma multinacional antes. Eu me comunicava assim bastante por e-mail, né, com o pessoal de uhum, fora, mas a questão de falar diariamente diminuiu. uhum. E O, você mas você tem praticado com outras pessoas? Porque sim, não, não praticado a pode gente deixar de não, praticar, não né? pode, Porque não pode, não é esquece. constante. E você chegou a estudar outro idioma ou não? Eu comecei o espanhol, né, mas aí eu parei, não deu Você continuidade não. começou a fazer espanhol lá na FISC? Na física mesmo. Foi agora que eu tô lembrando que depois que você terminou o inglês, você ainda fez acho que um semestre, não foi? Foi, eu queria aprender. Ainda do. Ah, é verdade. Inclusive, não é só o inglês que abre, né? Eu vi aí que o Lucas, Uhum, da Octopus, da agência Octopus aí, tava conversando com ele esses dias. E aí, por exemplo, surgiu um trabalho para ele na na Dominicana, se eu não estou enganado. E aí a massa. agência dele, como ele já tinha essa interação, a agência dele foi, pegou o trabalho e aí abriu, ou por você ter uma noção e saber outra língua, abriu portas, né, para você. Então a É. agência dele aí pegou um trabalho grande não sei se foi República Dominicana, não sei, foi um país de língua estrangeira aí, acho que espanhol, mas Acredito que pegou e abriu seja. portas para ele nesse país. Ele pegou um e já está pegando outros, né? Isso é bom. E assim, a gente fala do inglês, porque assim, a minha área é inglês. É porque inglês é aquela língua que une todos os Sim, povos, sim. né? Então, todo mundo. Se você viaja para qualquer lugar, se você tenta se comunicar com alguma pessoa, inglês é a língua-chave. Mas assim, espanhol hoje é como se fosse o inglês há algum tempo atrás, entendeu? O inglês hoje é como se fosse assim, essencial, segunda língua. Ou você É, tem, ou você não tem, e tchau. E o espanhol já está se tornando isso. O espanhol, muitos lugares procuram pessoas que falam espanhol. Eu tenho um ex-aluno que ele trabalha agora na Embaixada do Brasil no Canadá, e na época ele fazia inglês e fazia espanhol na física. Ele fazia os dois idiomas. E olha que no Canadá a pessoa nem fala espanhol. Só que ele já foi selecionado logo para lá por conta disso, porque ele já tinha dois idiomas. Ele estudava relações internacionais. Então, relações entendi. internacionais, você tem que saber quatro línguas. Então, logo depois, ele começou a estudar o francês também. Então, hoje ele já fala esses quatro idiomas. Então, assim, a oportunidade de trabalho
para quem tem língua estrangeira, não falta. Primeiro É, lugar, eu inglês, diria que, segundo eu lugar, diria que vários abre outros. portas, assim, para empresas melhores, para você, pô, Sim. não diria grandes empresas, né, multinacionais, para você Uhum. entrar nesse ramo, inevitavelmente você tem que falar o inglês. Eu tive amigos, por exemplo, que perderam oportunidades, grandes oportunidades aí, estavam trabalhando comigo, mas não falavam inglês, não conseguiam aprender, assim, ou não se empenhavam, porque inglês também é prática. Se você não pratica, não está praticando e tal, e você não consegue, né, desenvolver. Tudo vem da prática, Uhum. né? E aí tive É. amigos que nesse meio tempo eles não conseguiam desenvolver e perderam excelentes oportunidades, assim, de trabalhar fora e tudo mais, né? É. E é aquela coisa assim, tudo você tem que criar uma rotina, né? Então, assim, qualquer língua que você se dispõe a estudar, você tem que criar sua rotina de estudos e prática, porque você não aprendeu a falar português apenas do nada, assim, ó, do nada, opa, comecei a falar. Não, você estava ouvindo seus pais falando, as pessoas ao redor, e você ia praticando e as pessoas iam te corrigindo. E não dá para parar. Então, você terminou seu curso lá em 2013. Se você não tivesse continuado a prática, talvez você, né, você Não, saberia o básico, mas aí não desenvolveria. Então, é aquela coisa. Eu me preocupo muito, eu sempre falo para os alunos que estão terminando o curso, gente, não para de praticar. Continue, principalmente a fala, porque a fala é a primeira coisa que a gente perde. eu vou falar por mim, tipo, quando da primeira empresa que eu trabalhei, né, que eu trabalhei com a questão do Aquela de offshore, navio. embarcação e tudo mais, eu trabalhei na região, no Nordeste todo, né, foi Fortaleza, Maceió e por aí vai. E quando eu estava nessa época, eu praticava todo dia. Uhum. Aí eu dei um tempo, eu teve a baixa do petróleo, aí eu não lembro a data ao certo, eu acho que 2016, 2017, se eu não me engano, eu saí do petróleo, só que eu demorei assim uns meses até entrar na construção civil. E esses meses que eu fiquei sem, foi justamente quando eu tive vendo outras coisas para mim e tudo mais, eu parei de praticar, parei de falar e tudo mais. E aí, quando foi no dia para entrar naquela empresa que eu tô hoje, eu precisei fazer uma entrevista em inglês. Então, tipo, na entrevista eu já meio que, sabe, quando você sabe Aham. falar, mas aí dá um branco e tal, não vem todas as palavras. Aí você acaba atropelando a É palavra na verdade. outra. E aí eu parei de praticar, tipo, poucos meses, tipo, 6 meses, eu acho. Ou Uhum. menos, até 5, vai. E aí eu esqueci as É. palavras. Enfim, E, inclusive, tem gente que, por exemplo, para o curso por alguma necessidade óbvia, sei lá, estou sem dinheiro, não consigo continuar o curso agora, beleza. Aí a pessoa volta daqui a 6 meses. A gente sempre pede uma prova. Ah, mas eu parei tem 6 meses. Gente, seis é, meses você perde tanta coisa assim. Se você não tiver tido prática mesmo, você começa a esquecer as coisas. Claro que quando você volta, tudo volta assim, parece que vem um avalanche das palavras na sua cabeça, né? Eu digo por quê? Quando eu voltei da Inglaterra, eu ainda fiquei uns 6 meses estudando inglês, né? Aqui, lá em Paulo Afonso ainda. E aí eu vim morar em Aracaju. Só que eu vim morar em Aracaju em 2000 e eu entrei na física em 2001. Então foi um ano. Eu só praticava inglês, não é nem praticar, ensinava Lucas. Porque a gente veio para cá, Lucas, bebezinho, comecei a ensinar Lucas a falar inglês. Comecei Lucas a ensinar Lucas. Só que, tipo, não era uma prática, porque só era de um lado, só eu falava. E eu não ouvia ninguém, né? E naquele tempo não era fácil, assim, internet era internet de escada, que ficava meia hora para conectar, e vinha a conta é de telefone antigo. desse tamanho. Era horrível. Mas, assim, quando eu comecei a dar aula, é por isso que eu digo, quando eu comecei a dar aula, eu aprendi muito mais do que enquanto aluna, porque quando você começa a explicar as coisas, e eu lembro que você também falou isso naquela época que você estava dando as palestras nos navios, que você estava praticando comigo, e você ia me explicar o que eram as coisas que você tinha que explicar para o pessoal. E você disse, caraca, eu estou aprendendo mais dando aula, explicando para você, do que eu lendo ou absorvendo aquela coisa. Claro que quando você está explicando alguma Pois é. coisa, você está usando aquilo e você acaba pesquisando mais para explicar para as outras pessoas.
Então, assim, esse semestre na física é porque a pandemia estragou um monte de ideias que a gente tinha para esse ano. Mas aí, o que é que eu fiz? Eu e os professores de lá, a gente estava fazendo uma estratégia que é Today I'm a Teacher. Então, os alunos tinham que gravar vídeos e fazer apresentações. Na verdade, a ideia era fazer apresentações na sala, mas depois a gente acabou fazendo em forma de vídeo, que era explicar um assunto em inglês, de inglês em inglês. Então, eles tinham que explicar aquele assunto, eles viravam o professor, né? Ou pega uma música e vai fazer o trabalho de uma música com os outros alunos, como se você fosse o professor. Então, quanto mais você usa, mais você aprende. Muito mais. Não, é E eu bem sei assim com tudo. é isso. E Qualquer coisa, não é eu nem vou te idioma. falar, assim, quando eu comecei na área, pô, eu aprendi o inglês ali a conversação. Pô, show de bola, ótimo. Você aprende ali aquela conversação, a gente treinava e tal, pô, aprende bacana. Só que quando você vai para aquele inglês que tô no meio de engenharia, né? A gente não tem um livro da FISC lá para engenharia, por exemplo. Não é Então, específico. não Aí é já tão seria inglês para específico fins assim. específicos. E aí, quando você tem esse contato até com pessoas de fora, surgem diversos assuntos diferentes, né? Então, essa questão de surgir muitos assuntos diferentes, você acaba pegando aquilo, aprendendo e cada vez aprimorando mais e mais, né? Por exemplo, na minha área, a questão de você subir em embarcação, aprender peça por peça de um barco, ou na construção civil, você aprender como é que chama um tipo de serviço, como é que chama outro tipo de serviço, e o pior, explicar aquilo tecnicamente, com palavra técnica em inglês. Então, o trabalho é gigantesco. E aí você Uhum. acaba aprendendo muito. Todo dia você aprende muito, entendeu? Então, esse é o importante da prática. Eu acho que quando a gente. Isso é normal, ninguém. Assim, quem nunca teve um intercâmbio de longa data, sei lá, uns 6, 7, 8 meses morando fora realmente, ali quando você mora fora, você está praticando todo dia. Nem sempre, né? A galera É. se junta. Os brasileiros tudo se junta fora também. Ah, é muito difícil. É muito Não, difícil. não Você, tem quando jeito, você encontra não vai brasileiro, fugir. você quer farra, você quer folia, você quer falar português. É muito difícil. É, É por isso que eu digo, gente, quando você for para fora, procura um lugar que tenha menos brasileiro, porque brasileiro tem mas não tem todo jeito. buraco. Não tem Todo jeito. buraco tem um brasileiro. Minha escola, eu encontrei gente de Paulo Afonso. Lá na Inglaterra, né? É, Paulo Afonso. Gente, Paulo Afonso, minha cidade é pequena. Você vai para lá, você ainda encontra o ponto de Paulo Afonso, aí é difícil. Não, você encontra, não vai ter jeito. Você vai encontrar todo mundo. Mas assim, você não vai fugir disso também quando você faz o intercâmbio. É É, regra, a galera se junta. E para você sair, não tem gente melhor que a galera do Brasil também, a galera da é. diversão. Então você vai se juntar com a galera. Mas Italianos assim, são legais de sair também, são animados. mas aí você vai, poxa, você vai desenvolvendo ali no dia a dia. Quando você mora muito tempo fora, você tem que ir ao mercado. E você vai aprendendo diferentes abordagens, né? Aquela questão, quando você vai para engenharia, você aprende tudo técnico, aquilo ali, você tem que explicar aquilo ali. Então você tem que ler mais também sobre. Tudo É, é conhecimento das palavras, né? E depois aí entra tudo do jeito que entra na sua cabeça, também não sai mais de tanto você praticar aquilo ali. A não ser é. quando você deixa por um longo período de falar, aí não tem jeito. Aí você falou esse negócio de ler, lembrei que eu tenho um canal lá no Telegram, né? Que às vezes eu posto. É como se fosse um podcast. Eu uso mais ou menos como se fosse um podcast. Às vezes eu coloco umas reflexões sobre algumas coisas. E eu falei justamente sobre livros. Não sei se foi a última postagem ou se foi a penúltima, mas sobre essa questão de ler, não só para adquirir vocabulário na língua, mas para aprender em geral. Então, Sim, assim, sim. se você tem, por exemplo, se você sabe inglês, você tem mais oportunidades de ler sobre várias áreas e com a língua original, porque muitas traduções acabam Isso. perdendo a essência, É a não era essência. exatamente aquilo. Eu lembro quando eu lia muito ficção, é porque hoje eu leio bem pouco ficção, eu não tenho mais paciência. Mas eu lembro da época de ficção que eu pegava o livro em inglês e eu comparava com o livro em português. Gente, tinha coisa Muda. que não tinha a mesma intensidade, que não tinha a mesma. Eu não tinha a mesma sensação lendo Sim, sim. em português e em inglês, né? Perde a tradução sempre perde alguma coisinha. Mas é muito bom. Tiago, muito obrigado por aceitar.
conversar comigo aqui. Estou com Obrigado a saudade. você. A gente tentou se ver em São Paulo, mas, gente, São Paulo, naquela época que eu fui, é osso. A gente estava, tipo, 1h30 de distância para ser o meio termo da gente se encontrar. E foi tão difícil, tão difícil. Ele chegava cansado, eu chegava cansada. Então, quando eu for para Aqui em São São Paulo de Paulo é uma novo... correria maluca. E foi péssimo. Eu queria muito te ver, mas estava muito complicado. E assim, eu tenho treinamento cedo, você também tem. Mas quando você vier para Aracaju, a gente tem que, né, fazer alguma coisa quando der para você vir para Aracaju, porque também eu sei que seu cronograma aí está bem apertado. O coronavírus também não ajuda. Esse corona quebrou todo mundo. Pois é. Mas aí eu disse que eu ia fazer a pergunta porque eu fiz para a Camila também. Você é Bahia ou Vitória? Sou Bahia. Bahia! Mas é claro, a canequinha dele. Inclusive, você foi um dos influenciadores do meu filho, né? Meu filho era flamenguista, virou Mengão Bahia, virou Bahia, né? Mengão virou Bahia. Pois é, tá ali, tá por Já aqui tá na ele. faculdade, já? Já tá na faculdade falando Já, ele estuda psicologia. Vai fazer psicologia? 21 já, menino. Ele 21? começou fazendo engenharia de computação, não gostou, mudou de área. Tá tudo certo. Tá feliz, tá tudo Tá certo. tudo certo. Tiago, muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva. Quem quiser tirar alguma dúvida com o Tiago, de alguma oportunidade aí que ele teve, me pergunta que eu falo com ele. Seu Instagram é fechado, mas as pessoas podem me perguntar que eu falo para você. Pode perguntar também. Pode adicionar Tá lá, bom. sem problema. Beleza. Tá bom. Beijo, Valeu, tia, boa beijo. noite, gente. Boa noite, Obrigada, tchau, viu? tchau. Nada. Bye, bye.